Histórias com livros e livros com história. Numa rúbrica literária. Autores para ler e reler. Com Raimundo Nores. Rúbrica literária Reler. Todas as segundas, na Rádio Pernes. A 14 léguas de Lisboa, pelo Tejo acima, em cabo de terras dobradas e montuosas e em princípio de grandes mares de campinas, levantou a natureza como um marco entre a montanha e o campo, uma junta de montes dependurados sobre a margem direita do rio e tanto mais alta que toda a outra terra que se, de qualquer parte que sejam buscados, se deixa ver muitas léguas ao longe, como se fora uma muito empinada serra. São os montes considerados 7, todos divididos com profundos vales pelas faldas, e uns mais outros menos, e cada um com a sua diferença, mas de maneira juntos nas cabeças, que fazem sobre as coroas um planalto igual e comum a todos 7, capaz de uma grande povoação, com largueza de praças e comunidade, para maior o povo. E tal é Santarém. Bom dia, bem-vindos a mais uma rúbrica Reler, com esta descrição retirada da história de São Domingos, do famoso Frei Luís de Sousa, príncipe perfeito na nossa prosa, nas palavras de Virgílio Arruda. Entendemos começar esta primeira rúbrica sobre Santarém. Por ocasião das comemorações do Foral de Alcanedo e Pernes, trouxemos aqui 2 programas sobre estas vilas e creio que não seria de bom tom descurar, portanto, recomendações de leitura sobre a nossa cidade de Santarém, e muito há para ler. Este primeiro programa, porém, poderá ser um pouco ingrato. Vamos falar sobretudo, como a citação que trouxemos, de livros clássicos, livros que infelizmente não se encontram tão acessíveis como deviam estar, e deixaremos para um segundo programa livros mais recentes sobre a história da cidade, com outro cunho também de cientificidade. Tal como no caso de Pernes e de Alcanedo, mais do que de Pernes, infelizmente, apesar de haver honrosas exceções, não é muito a ficção que se passa ou que evoca Santarém. Isso nota-se também noutros registros, mas também na literatura. Se nós pensarmos assim de Chofre, não nos lembramos de um romance recente de grande folgo que se passe ou que evoque Santarém. Tivemos agora há pouco tempo, no fundo, a Padeira de Alves Barrota, mas parte da ação passa-se aqui. Os leitores não associam imediatamente esse romance a Santarém. Também no primeiro programa falámos da Esmeralda Partida, que se passa aqui um pouco, mas lá está, as pessoas não associam esse romance também a Santarém e não foca um episódio concreto da história de Santarém. É a biografia, um romance histórico-biográfico de Dom João II. Sobre Santarém, é certo que existirá documentação dispersa e existem textos medievais anteriores, a famosa crónica da tomada, não é? Escrita por um anónimo em latim da tomada de Santarém aos Mouros, e estará certamente por fazer uma bibliografia escalabitana, não é? Que reúna toda a documentação, ou pelo menos as referências do que existem até os dias de hoje. Mas de facto foi no século XVIII que surgiram as 2 primeiras crónicas da cidade, por assim dizer. As famosas História de Santarém Edificada, de Padre Inácio da Piedade Vasconcelos, e Santarém Ilustrada, de Luís Montes Matoso. O curioso é que, se na altura, portanto, quando surgiram estes 2 textos, não é, que foram escritos, só um é que foi publicado e entendeu, portanto, tanto a Companhia de Jesus como a Idilidade, a autarquia, o município escalabitano, chamemos-lhe assim, no século XVIII, apoiar a publicação do livro de Padre Inácio da Piedade Vasconcelos. O livro de Luís Montes Matoso ficou inédito até aos dias de hoje, à altura que o ilustre historiador Martim Vicente Rodrigues o entendeu resgatar. Agora dá-se o caso paradigmático, não é? O livro que foi publicado no século XVIII está muito mais distante dos leitores do que o outro que ficou 200 anos para publicar. São ironias da história, e que agora foi editado pela primeira vez em livro, só existia em manuscrito, estava acessível na Biblioteca de Évora e havia uma cópia da tilo escrita aqui em Santarém. E o livro Padre Inácio da Piedade Vasconcelos, que foi durante séculos, sobretudo durante todo o século XIX,
com as debilidades que o livro tem, não é? Um livro que mistura história e mito e que é sobretudo a obra de um latinista, de uma pessoa com uma educação clássica. Provavelmente nós hoje aprendemos isso de pequeninos, a lenda do Abídias, mas provavelmente a lenda do Abídias foi Padre Inácio da Piedade de Vasconcelos que pura e simplesmente a inventou. Se formos ao âmago da questão, ainda que hajam outras referências, toda a construção da lenda de Abídias, e creio que nisso concorda comigo o ilustre historiador Luís Mata, que há ali toda uma construção mitológica semelhante a outras lendas da antiguidade e que se deve certamente a Padre Inácio da Piedade de Vasconcelos, portanto é quem elabora melhor essa fase. Portanto, não há uma preocupação como hoje temos com a cientificidade da história, de qualquer das formas datado e entendido como isso. Creio que não seria de descurar um dia uma reedição desta obra e, sobretudo, um estudo desta figura um pouco esquiva da história de Santarém, o próprio Padre Inácio da Piedade de Vasconcelos. Não é? O reeditar das obras dos autores também permite isso. Para além da história de Santarém, tem o famoso tratado de arquitetura, muito mais raro, que atinge valores na ordem dos 2 milhares de euros, ou dos vários milhares de euros em leilões. Esse tratado de arquitetura, que também não é comum, um tratado de arquitetura escrito por um português de formação religiosa no século XVIII. Portanto, é uma figura a estudar, não só pela importância que teve para a historiografia de Santarém, mas também por toda a sua biografia que está por desvendar. No século XIX assistiu-se então à multiplicidade de coreografias, onde evidentemente Santarém vem representada, seguindo ainda a tradição já iniciada no século XVIII, com o Padre Carvalho da Costa e outras de maior folgo, inclusivamente das próprias memórias paroquiais que ficaram por publicar e que o dicionário acabou no B. No entanto, existe um manuscrito na Torre do Tombo, de Santarém e das várias freguesias que hoje e que na altura compunham o concelho, como depois, durante o século XIX, vários coreógrafos adotaram, portanto, essas designações e foram beber às fontes primordiais, tanto do Padre Inácio da Piedade Vasconcelos, como de Luís Montes Matoso, como de quem citámos há pouco, não é? Do ilustre Frei Luís de Sousa, da sua história de São Domingos, não é? O príncipe da prosa portuguesa, nos dizeres de Virgílio Arruda, mas não se pode dizer que no século XIX tenha havido assim uma pedrada, pelo menos em nosso entender, uma pedrada no charco no que se pode considerar historiografia, ou melhor, prosopografia sobre Santarém. De facto, teríamos de esperar até ao livro de Ariosa Feio, Princesa das Nossas Vilas, para haver o que poderíamos chamar de uma nova monografia da cidade, não ao jeito da crónica do século XIX. Este livro também só se encontra em alfarrabistas, é um livro, ou se pode consultar na biblioteca, não é? É um livro também inacessível do público. Era interessante um dia pensar-se numa reedição de todos estes títulos, ainda que seriada, ainda que de uma forma que não fosse muito onerosa para quem os editasse. Deixa a ideia às editoras da religião, aos próprios jornais, porque não, uma coleção sobre a história de Santarém, que poderia trazer estes textos, que é sobretudo os textos que interessam, com um enquadramento histórico, porque são textos datados. Hoje sabemos muito mais sobre a história da cidade, sabemos que não é assim, compreendemos que o mito fundador é isso, é um mito fundador. Como diria Fernando Pessoa, o mito é um nada que é tudo, mas convenhamos, seria pouco provável que um filho espúrio de Ulisses, ele próprio uma personagem literária, tivesse efetivamente fundado a cidade. Depois destes três títulos separados por séculos, e chegados ao século XX, entre outras coisas e muitos textos nos jornais, temos de destacar evidentemente duas gerações de jornalistas que foram escrevendo sobre Santarém.
João Arruda, não é? Fundador do nosso jornal mais antigo, um dos mais antigos do país. João Arruda escreve o Através de Santarém, um livro também hoje esgotadíssimo e difícil, não é só esgotado, mas é muito difícil encontrá-lo mesmo em mercados especializados nesse tipo de livros. Portanto, lá está, mais um livro que as pessoas desconhecem e que está inacessível do grande público. O Através de Santarém é também uma monografia, foca-se muito no património edificado da cidade, escrito por João Arruda, e depois, muito mais tarde, o filho, bastante mais tarde, aliás, décadas mais tarde, o filho Virgílio Arruda, entre as muitas coisas que escreve, publica então a compilação Santarém no Tempo, numa obra multifacetada, não só sobre Santarém, com romances de viagem, mas e com outras coisas, com textos sobre Herculano. Este Santarém no Tempo é no fundo uma coleção de crónicas sobre Santarém. Foi daqui que tirámos a citação de Frei Luís de Sousa. Felizmente, o Santarém no Tempo, ao contrário de todos estes livros que referi, foi reeditado e teve 3 edições, e creio que ainda será possível de encontrar, se não forem nas livrarias da cidade, na biblioteca, ou de adquirir mesmo para se ter em casa, quem quiser possuir o livro, mas já é um texto acessível e atual. Também uma compilação de textos de figura ligada à historiografia ou à história ou à escrita sobre Santarém, Zeferino Sarmento. Para falarmos nos clássicos, foi reeditada com Monumentos e Lendas de Santarém, uma compilação de textos, e foi reeditada postumamente, segundo sabemos. Clássico dos clássicos, e este também não muito fácil de arranjar, é o Santarém, História e Arte, de Joaquim Veríssimo Serrão. Não é a primeira coisa que Joaquim Veríssimo Serrão escreve sobre Santarém. Ele tinha escrito, antes do Santarém, História e Arte, outro pequeno opúsculo, tanto um sobre Guilherme de Azevedo, poeta escalabitano, mas outro mesmo sobre Santarém. Mas este Santarém, História e Arte, já é uma monografia, já é escrita por um historiador e não por um autodidata, na tradição que vinha do padre Inácio da Piedade Vasconcelos, que se pode considerar de certa forma um historiador, até pela formação erudita que tem, mas não um historiador na moderna acessão da palavra, dos séculos XX e XXI, com uma formação académica e todo um crivo crítico em relação aos factos. Este Santarém, História e Arte, apesar de ser entendido como obra de divulgação, já é de um historiador, um dos maiores historiadores portugueses do século XX, talvez o que mais escreveu, e teve 2 edições, ambas esgotadas, ambas na segunda metade do século XX, que hoje dificilmente se conseguem encontrar, e quem as encontrar terá de abrir os cordões à bolsa para as adquirir. Poderão efetivamente todos estes livros antigos ou mais recentes ser consultados na nossa profícua Biblioteca Municipal, mas de qualquer das formas não chegam ao grande público, e muitos deles, evidentemente, não poderão de lá sair para poderem ser lidos e relidos no recato do lar. A nível, digamos assim, de clássicos dos livros inacessíveis, seriam estas as sugestões para quem quiser fazer uma primeira pesquisa sobre a história de Santarém. De qualquer dos modos, livros mais recentes e também os clássicos, que se calhar cuja análise deixaríamos para um segundo programa, também hoje já não se conseguem encontrar com facilidade. Falamos tanto do Santarém medieval como do Santarém quinhentista de Maria Ângela da Rocha Beirante, e também do mais famoso Santarém de Vítor Serrão, da coleção Cidades e Vilas, editada pela Presença, mas são livros que ainda que recentes, com 2, 3 décadas no máximo, 4 talvez no caso dos livros da Ângela Beirante, portanto dos anos 80 e 90, mais precisamente do século XX. Mesmo assim, essas edições há muito que estão esgotadas, e só com a grande boa vontade do livreiro se conseguem encontrar. Evidentemente que a obra de Charneira terão sido os 3 livros Santarém no Mundo, compilados na altura da candidatura de Santarém a Património da Unesco, mas a análise destas obras e de outras mais recentes deixaríamos para um segundo programa. Acabaríamos com uma nova situação de Virgílio Arruda sobre Santarém, neste caso numa crónica
que ele faz sobre a justiça de Pedro Cru, que se pode ler evidentemente na Santarém do Tempo. E as águas do Tejo passaram, e as águas do tempo volveram, e tudo o que ficou foi apenas uma forte lembrança, ardendo como chágua viva no mistério que envolveu a paixão de um príncipe, por essa branca e doirada figura a quem chamaram colo de garça e o destino fadou para o amor e para a morte. Histórias com livros e livros com história, numa rúbrica literária. Autores para ler e reler, com Raimundo Nores. Rúbrica literária Reler, todas as segundas, na Rádio Pernes.